Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Eu quero falar mais uma semana nesse estudo sobre a Terra Prometida. Comecei em dezembro, falei por 3 semanas que então acontecia há anos. Mas estou tão fascinado pela história da Terra Prometida, de Israel saindo do Egito para a Terra das Promessas. Sou fascinado por essa história, é a minha história favorita em todo o Velho Testamento. E porque ela ilustra a vida cristã normal. Ela não ilustra a entrada no céu, ela ilustra a realidade do reino de Deus aqui na Terra. Então, tudo que acontece, em Romanos, Paulo diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução. O Velho Testamento é, de certa forma, ridiculamente prático. Mas você precisa entender que algumas coisas terminaram na cruz, algumas coisas passaram pela cruz e mudaram, e algumas coisas passaram pela cruz inalteradas. E todo o Velho Testamento tem essa realidade. Algumas coisas terminaram na cruz. O sacrifício de animal acabou na cruz. Coisas que foram mudadas pela cruz. O descanso do sábado é agora um lugar contínuo, 24/7, para o crente. A adoração davídica permaneceu inalterada pela cruz. E a música, tudo que a gente faz. Ver o Velho Testamento por meio dessa lente ajudará. Vamos voltar ao assunto. Para mim, a história da Terra Prometida é esse convite contínuo para mais. A maioria de vocês está aqui porque tem fome por mais. E muitos venderam tudo, sabe? Deixaram emprego, negócio, qualquer outra coisa, e veio para fazer parte de algo, porque ouviram que Deus estava fazendo certas coisas aqui, vieram fazer parte da nossa família e somos gratos por isso. Mas era a fome por mais, foi a percepção de que há mais, de que é possível viver uma experiência que trouxe você até aqui. A coisa incrível sobre o mais de Deus é que depois que prova, você quer mais do mais. Você já ouviu qualidade e não quantidade? Eu vou num restaurante muito bom e assim que eu comer qualquer coisa com qualidade, eu quero a quantidade daquilo. E você está sentado lá comendo o que eles estão dizendo que é uma refeição de uma vida. Na metade da comida, tipo, quanto que eu posso voltar aqui porque eu quero mais disso? E esse é o mais do reino. Você prova e vê. Você prova o que você experimenta em Deus alterar a sua percepção. Você prova e vê. Isso permite que você possa ver de forma diferente a experiência no Senhor. Ele nos convida para esse lugar onde provamos e vemos, onde experimentamos o mais do que vemos na Bíblia. Jesus ilustrou a vida cristã normal. Se eu pudesse colocar dessa forma, há 2 padrões bíblicos para a nossa caminhada com o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. O outro é, não extingam o Espírito Santo. Existem 2, se pode dizer, corrimão. Temos essas 2 coisas que devem manter-nos no centro do que Deus está fazendo e falando. Não entristeça o Espírito Santo. Nós o entristecemos quando temos desejos errados, ações erradas, atitudes erradas, quando participamos com o que é inferior, quando participamos com o mal, de alguma forma, nós o entristecemos, causamos dor ao seu próprio coração. Mas também diz para não extinguir. Extinguir é o que você faz com a mangueira. Sabe, meu pai costumava regar 1000 plantas em nossa propriedade. E eu pegava a mangueira, dobrava no meio e interrompia o fluxo da água para que eu pudesse ir a outro lugar. Quando você extingue, você interrompe o fluxo de algo. Esse caminhar com o Espírito Santo, por um lado, tem a ver com caráter. Nós não nos entregamos ao mal, ao pecado, ou coisas que são inferiores ou erradas. Mas, por outro lado, é a participação no fluxo do Espírito Santo que Deus tem com poder, caráter e poder. Diz que Jesus, que os milagres que ele realizou em sua vida foram tão numerosos que o planeta não poderia
ter todos eles. Isso aconteceu em 3 anos e meio, quando o Espírito Santo não foi nem entristecido, nem extinto. Alguém pode dizer, oh, ele é Deus, sim, mas ele viveu como um homem dependente de Deus. O que isso me diz é que esse tipo de impacto é o que se espera do crente no Novo Testamento. E foi o próprio Jesus que disse, farão obras maiores do que essas. E já ouvi pessoas dizerem, é porque agora tem tantos cristãos, é por isso que são maiores. Isso seria inútil. Isso seria inútil. Não é maior em número porque há mais crentes. Jesus teve pessoas que tocaram suas vestes e foram curadas. Quando Paulo estava vivo, pegaram vestes do seu corpo e mandaram para outro lugar e as pessoas foram curadas. Isso é maior. O Senhor nos reuniu, em parte, para termos fome por mais. A maneira de vivermos bem nessa vida é permanecermos gratos pelo que Ele nos deu, mas com fome do que é possível. Se eu for grato sem ter fome, me tornarei complacente e voltarei ao passado. Se eu estiver com fome pelo que é possível, mas não estiver agradecido, em primeiro lugar, eu não posso ser confiado por mais. Mas em segundo lugar, eu vou me frustrar e ficar ansioso. É a combinação das duas coisas que nos ajuda a ser confiáveis com mais do que Deus deseja liberar. A imagem de Israel entrando na Terra Prometida não era a imagem de morrer e ir para o céu. Era uma ilustração. Eu amo o Velho Testamento por esse motivo. Ele usa coisas naturais para ilustrar verdades espirituais. A obediência física traz libertação espiritual. Portanto, essa entrada na Terra Prometida, Jesus, em tudo que Ele fez, revelou a nossa herança. Tudo que Ele fez revelou que está disponível para todo crente nascido de novo. O Salmo 27 diz, uma coisa eu tenho desejado e a buscarei, que eu possa habitar na presença do Senhor, que eu possa habitar na casa, no templo de Deus e contemplar sua beleza. Pense nisso, uma coisa eu desejei. Temos milhares de coisas acontecendo em cada uma de nossas vidas. Se pudéssemos reduzi-las à coisa mais importante, deve ser isso. Há uma coisa que quero. Quero habitar na presença manifesta de Deus e quero vê-lo. Qualquer coisa menos é inferior. Eu os lembro de que vocês nasceram, eu nasci para hospedar a presença de Deus. Repito porque a repetição me ajuda. Acho que isso te ajudará. Repito por isso. Todos pecamos e carecemos da glória. Fomos criados à sua imagem. Fomos criados para viver, habitar e cooperar com a presença manifesta de Deus Todo-Poderoso. Devemos ser marcados por Deus conosco. Quando Jesus é revelado no Novo Testamento, Ele é revelado como Emanuel, Deus conosco. O diferencial, e Moisés passa por isso na história que vamos ler, o que nos torna diferente de todos os outros é que o Senhor está conosco. Em outras palavras, não é o nosso talento, não é o nosso conhecimento, não é nada. Todas essas coisas são boas, mas são secundárias. A verdadeira questão é quem está com você. Quem está com você? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 33. Êxodo capítulo 33. Eu lhes disse, nas 3 semanas de dezembro, que analisaríamos essa história. Que essa é a minha história favorita no Velho Testamento. Sabe, isso me ajuda a aprender. Mas minha história favorita dentro dessa história é a que vamos ler agora. E trata-se do encontro de Moisés com o Senhor e seu desejo de ver a glória. Versículo 7 é onde começaremos. Vamos ler versículo por versículo. Leremos alguns. Então, se não tiver sua Bíblia, sente ao lado de alguém que tenha. Ou olhe sobre os ombros de alguém na sua frente.
e ofegue em seu ouvido enquanto estiver lendo. Isso foi uma piada. Não faça o que eu disse, por favor. Já estou com problemas suficientes. Êxodo 33, versículo 7. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Uma coisa que perceberá é que quanto mais você se empenha a buscar o Senhor, mais terá de deixar a multidão para fazê-lo. Adoro reuniões de oração, mas é a paixão individual que nos leva aos nossos maiores romperes. Versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala ao seu amigo. Então voltava Moisés do arraial, porém o moço Josué, seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. Isso nos diz muito sobre Josué, que herdaria o papel de liderança para levar Israel ao lugar de cumprimento da promessa. Ele era um homem da presença. Acho que há algo sobre a masculinidade, se eu posso me referir a isso por um momento, algo sobre a masculinidade que se perdeu não apenas na cultura atual, mas na cultura da igreja. Aqui temos Davi, um grande guerreiro, que era um homem da presença. E aí temos Josué, que foi um líder militar, estrategista, que levou Israel à campanha de triunfo e vitória sobre várias nações. Ele era um guerreiro extraordinário, mas antes de tudo, ele era um homem da presença. Eu não quero dizer que seja específica a gênero. A maioria das pessoas que me assustam no mundo são mulheres. Há guerreiras ferozes. Sim. Um leão fêmea é um leão. Vamos seguir em frente antes que eu fique preso nisso. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que faça-me saber o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é teu povo. Gosto muito dessa oração que Moisés faz aqui. É uma oração que lembro-me de quando vi pela primeira vez. Mostre-me o teu caminho para que eu te conheça. Lembro-me quando jovem, quando eu vi isso, pensei, preciso orar essa oração. E isso é algo repetido na minha vida pessoal, na minha jornada com o Senhor. Faz-me conhecer o teu caminho para que eu te conheça. Em Salmos, eu creio que em Salmos está escrito... Israel conhecia os atos de Deus, Moisés conhecia os seus caminhos. Israel conhecia os atos de Deus, Moisés conhecia seus caminhos. Vamos mudar a analogia. A Bíblia nos dá... E gosto do Velho Testamento porque nos dá ilustrações naturais para ilustrar verdades espirituais. Assim, no Salmo está escrito, entrarei por suas portas com ação de graças em meu coração, entrarei em seus átrios com louvor. Entro pelos portões. Eu estou me aproximando do Senhor, estou entrando na presença do Senhor, estou entrando em um lugar de encontro e relacionamento pessoal e começo com gratidão. Da gratidão passo ao louvor. Qual é a ilustração? A gratidão é a nossa resposta aos atos de Deus. O louvor é a nossa resposta aos seus caminhos. Quando diz Israel conhecia os atos de Deus, está descrevendo que eles se limitaram à sua atividade e não ao relacionamento, não à pessoa de quem ele era e como ele era. Na ação de graças, agradecemos a Ele porque Ele ter curado nosso corpo, por ter nos provido, mas no louvor, nós o honramos por ser o provedor. Vamos à sua pessoa, sua personalidade, sua natureza. Moisés declara em sua oração, faça-me conhecer o teu caminho para que eu te conheça.
Porque um relacionamento precisa dessa revelação de seus caminhos. Porque sempre que Deus revela um aspecto de sua natureza, isso sempre vem acompanhado com um convite para um encontro. Abraão colocou o seu filho Isaac no altar. Ele estava disposto a fazer tudo o que Deus dissesse. E Deus se revela a ele como Jeová Jireh, o Deus que provê. O que isso significa? Abraão olha para a coluna e vê um arbusto e um carneiro preso no mato. E Deus diz, eu sou o seu provedor. Agora, sei que você me obedecerá, fazendo tudo o que eu disser. Aqui está a sua provisão. Me desculpe. Me desculpe. Fiquei com a garganta seca na Coreia, de tanto falar. Não posso culpar a Coreia. Eu tenho certeza que é minha culpa. Onde eu estava? Em algum lugar importante, eu sei. Ele olha para cima e o Senhor se revela a Abraão como o Deus que provê. Isso não foi para melhorar sua teologia. Não foi para que ele tivesse uma declaração de fé mais clara. Foi porque ele precisava de provisão. Deus se revela como provedor para que ele possa, então, se voltar e receber, tomar posse da provisão do Senhor. Quando Deus se revela como o que cura, Ele não está fazendo isso para que tenhamos um evangelho completo. Ele está fazendo isso para que possamos ser curados. Quando Moisés diz, deixe-me conhecer o seu caminho, mostre-me como você é, porque eu quero te conhecê-lo. Ele está reconhecendo o fato de que Deus se abre e mostra como é a sua natureza. É um convite para um encontro. Prove e veja. Experimente para que sua percepção mude. Verso 14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então ele disse, Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir daqui. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso que é por andares tu conosco, de modo que somos separados de todos os povos que está sobre a face da terra? Disse o Senhor Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Parei um momento. Essa é a história essa história em que a palavra chega a Moisés e diz, eu não vou. Ele diz, eu vou enviar um anjo com você. E ele diz, em outra parte da história, se eu for com você, eu terei que matar todos, porque eles são um povo muito obstinado. Assim, ele está dizendo a Moisés, enviarei um anjo com você. Agora que você que pensa em Moisés diz a ele, se o senhor não vai, eu não quero ir. O que isso significa? O anjo do Senhor seria designado a Moisés e a Israel para cumprir todas as promessas que Deus lhes fez. Em outras palavras, eles herdarão as cidades que já foram construídas, as colheitas que já foram plantadas, os pomares já plantados. Eles receberiam a herança completa de tudo que Deus prometeu se permitisse que o anjo os levasse. Ou podem escolher a presença e possivelmente ficar no deserto. Buscar primeiro o reino, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Às vezes é fácil ficar viciado nas coisas que são acrescentadas e perder de vista o que nos trouxe até aqui. Moisés está fazendo um julgamento de valor que é profundo, porque ele está dizendo, prefiro estar no deserto com você do que na terra prometida com um anjo. Essa é a marca da compreensão do propósito. É o fato de que eu escolheria a jornada mais longa, a jornada mais desafiadora com Deus, do que ter tudo preparado
para mim sem Ele. É uma decisão consciente de que estou aqui para o relacionamento. Não estou aqui só para a realização dos meus desejos, meus sonhos, minhas ambições. Estou aqui para o relacionamento. E se isso me custar um sonho, que seja assim. Eu deixo de lado o sonho, mas estou aqui para essa uma coisa. De volta ao Salmo 27, uma coisa que eu desejo e buscarei. Que eu possa habitar na casa do Senhor para sempre, que eu possa contemplar sua beleza. Também está escrito nos Salmos, quando você disse ao meu coração, busque a minha face, meu coração lhe disse, sua face, ó Senhor, eu buscarei. Está presente em toda a Escritura a razão da nossa existência. Eu acredito tanto. Em outras ocasiões, eu enfatizarei nosso propósito, o impacto, a criatividade que deve fluir de nós. Essas coisas são empreendedoras que está sobre cada crente. Essas coisas que eu gosto de enfatizar, mas precisamos voltar por um momento e reconhecer que há uma coisa que é superior a todas as outras coisas. Todas as outras questões da vida cristã se curvam a única coisa: sou um portador da presença de Deus. Ele escolheu, nesse momento, revelar-se como Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Essa é a marca, Deus conosco. Moisés está tomando essa decisão nessa jornada. E para mim, esse é o coração e a alma de toda a jornada da Terra Prometida. Vamos prosseguir, versículo 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu compadecer. Não poderás me ver a minha face, porquanto nenhum homem que me viu, viveu. Disse o Senhor, aqui é um lugar junto a mim, e estará nessa pedra, e quando a minha glória passar, você vai ver pela fenda da rocha, eu cobrirei com a minha mão, e depois tirarei a minha mão, e tu verás as minhas costas, mas a minha face não se verá. Gosto muito dessa história. Eu não entendo, mas gosto. Gosto de ler coisas que me confundem. Adoro entender, eu clamo, eu busco sabedoria, conhecimento, quero entender as coisas, quero perceber as coisas com precisão. É uma verdadeira alegria crescer no Senhor. Mas os avivamentos acabaram quando as pessoas sabiam o que estavam fazendo. É verdade. Dá uma olhada na história dos avivamentos. Muitas vezes, o fim de um mover de Deus é quando as pessoas finalmente se acostumam em saber como Deus faz algo. Devemos aprender, mas com o aprendizado deve haver um aumento de ministério. É o que nos mantém honestos, é o que nos mantém independentes. É isso. Eu vivenciei tudo isso nos últimos 5 anos e eu nunca entendi nada disso. Mas com aquilo veio isso e eu não tenho a menor noção disso. É a combinação de entender a verdade, ser levado à sabedoria e à revelação e depois ser exposto a um nível totalmente diferente para o qual agora eu preciso desenvolver um novo nível de confiança. Porque tudo se trata de confiança. No final das contas, se trata de confiança. Naum, capítulo 1, verso 7 diz, o Senhor é bom, Ele conhece os que nele confiam. Pense nisso. O Senhor é bom, Ele conhece todos aqueles que confiam nele. Essa palavra conhece é conhecimento experimental. É a mesma palavra usada em Gênesis 4, quando diz, e Adão conheceu Eva, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Está se referindo a um conhecimento experimental, não está se referindo ao conhecimento mental. Deus diz, o Senhor é bom, conheço por experiência aqueles que confiam em mim. Por que isso é importante? Se lembre em Mateus 7, onde diz, e alguns de vocês naquele dia dirão a mim, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, não fizemos todas essas coisas. E ele disse, apartai-vos de mim, nunca os conheci.
A medida do conhecimento em um relacionamento é o elemento da confiança. E há muito poucas ocasiões para confiar quando você entende tudo. Foi um ponto melhor do que a sua resposta, mas está tudo bem, já estou acostumado com isso. Essa questão da confiança é a questão do dia. Quando o Senhor me dá entendimento das coisas, eu gosto muito, mas com isso sempre vem mais perguntas. Isso faz parte do processo de crescimento. E ser capaz de confiar nele com as perguntas. Ser capaz de buscá-lo, mesmo que... Um amigo meu me escreveu, acho que no mês passado, pode ter sido em novembro, e ele estava descrevendo essa visitação de Deus em sua igreja, um extraordinário derramamento do Espírito. E ele estava querendo se conectar e talvez obter alguma ajuda, conselho, como ter certeza de não entristecer ou apagar o Espírito Santo, esse tipo de jornada. E eu disse a ele, antes de mais nada, eu estou muito feliz por você ter dito, e não sabemos o que estamos fazendo. Isso é boa notícia. Eu lhe escrevi de volta, eu disse, antes de mais nada, é incrível o que Deus está fazendo e eu ajudarei no que puder, mas a parte mais encorajadora da sua nota para mim é que você não sabe o que está fazendo. Porque é quando as pessoas... Isso não significa que não possamos aumentar nosso conhecimento, mas nosso conhecimento não pode substituir a confiança. Quando o conhecimento substitui a confiança, já não é conhecimento experimental, é conhecimento mental. Uau! Uau! Quando o nosso conhecimento, quando o meu conhecimento me tira de um lugar de confiança, já não é mais experimental, é conhecimento mental. Você pode saber o quanto Deus confia em você pelo que Ele confia a você. As medidas da presença, as medidas de unção, as medidas de glória, quanto mais aumentam, é porque Ele te mediu, me mediu, Ele nos testou e descobriu que podemos lidar com isso sem nos tornarmos independentes, arrogantes e orgulhosos. Ele está constantemente me medindo para mais, porque fizemos orações perigosas, fizemos orações assustadoras. Deus, é isso que nós temos fome. E aqui está essa gloriosa história em que ele diz, eu quero ver a sua glória. Bem, Moisés é um glutão. Ele é o cara que já viu mais do que qualquer pessoa, qualquer um de nós. E, no entanto, no Novo Testamento, nos diz que essa experiência, ele vê a glória de Deus, ele desce, o seu rosto está brilhando com a glória. O semblante de Moisés foi transformado por uma revelação da bondade de Deus. Talvez seja a hora do semblante da igreja ser transformado por uma revelação da bondade de Deus. Mas aqui, o negócio é o seguinte, essa bondade não é um passeio no parque. A revelação da bondade de Deus não é estar sentado em uma praia tomando chá gelado e dizendo Deus é bom. Por mais que eu goste disso e conte comigo, eu gosto muito disso. Não é isso que ele está falando. Oséias 3, versículo 5, Jeremias 33, versículo 9, creio que isso. Dizem que nos últimos dias as pessoas temerão a Deus por causa da sua bondade. Agora pense comigo. Que tipo de revelação da bondade faria com que as pessoas caíssem de joelhos com medo e temor? Agora eu entendo que se Deus quisesse revelar sua santidade, todos nós cairíamos de cara no chão diante dele. E se ele mostrasse abertamente o seu poder, com trovões e relâmpagos e todo esse tipo de coisas, todos nós cairíamos no chão rápido. Mas como é que ele usaria uma revelação de sua bondade para restaurar o temor de Deus no planeta? E, no entanto, é isso que está escrito. Há algo na bondade de Deus que quando é vista claramente, muda nosso semblante e nosso sistema de valores muda de um vício pelo inferior para uma determinação. Eu não vou me
contentar. Não vou me contentar com nada menos do que a conexão perfeita com o Espírito de Deus. O Senhor fala com Moisés e diz: se você ver minha face, morrerá. Eu colocarei nessa pequena fenda na rocha aqui. Eu te escondo, coloco a minha mão sobre o seu rosto, porque você não possa me ver, exceto as minhas costas, enquanto eu passar. Só isso que eu te deixarei ver. Eu não sei. Acho que em Coríntios, Paulo usa essa ilustração do rosto brilhante de Moisés para que, em muitas palavras, e agora eu coloco isso inteiramente em minha linguagem, mas esse que foi o ponto alto do Velho Testamento é o lugar de começo no Novo. Você tem acesso a isso porque o sangue de Jesus o qualificou para ser uma casa para o Espírito Santo. O sangue de Jesus o qualificou para hospedar a presença do Deus Todo-Poderoso. Essa glória que irradiava de Moisés não era para ser o ponto alto da experiência humana. Era para ser a introdução. Acho que nos próximos anos, a glória do Senhor se tornará um assunto cada vez mais predominante. Acho que teremos algumas surpresas, coisas que não entenderemos, coisas que vamos coçar a cabeça e sair de uma reunião dizendo: o que ele está fazendo? Quando meu amigo me escreveu sobre o que estava acontecendo em sua igreja, eu escrevi para ele e disse: adoro ouvir o que Deus está fazendo, mas o que mais me conforta é o fato de que você não sabe o que está fazendo. Porque é muito mais fácil perceber nossa necessidade de confiar nele quando estamos no meio de algo que é muito maior do que nós. Eu oro por vocês, oro por mim, que o Senhor nos apresente novamente ao mais, que é assustador, desafiador, convidativo e maravilhoso. Não estou procurando a maravilha deste ou daquele sinal, mas sim a reverência. A reverência a ser restaurada mais plenamente para nós como família. Sinto que toda essa série da Terra Prometida, quero dizer, o que penso com frequência, para ser honesto, é em você entrando cada vez mais plenamente em tudo que Deus o criou para ser. Eu entrando mais plenamente para realizar mais plenamente meu design, meu lugar diante dos olhos de Deus, meu lugar diante das pessoas. E o mesmo para você. É nisso que eu penso. Mas isso me leva de volta ao ponto principal. Quando o Senhor disse: busque minha face, meu coração lhe disse: ó Deus, buscarei a tua face. No Salmo 25:15 diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Alguém está preso em uma rede e que precisa sair dela? Essa é a fórmula. É uma fórmula de um passo. Coloco os meus olhos naquele que vai tirar meus pés da rede. Lembro-me dos primeiros dias de nossa vinda para cá, para Redding. Lembro-me de uma noite em que o Senhor me acordou à noite com sua voz. Foi nos 2 primeiros anos de estarmos aqui. E fez essa declaração. Era um sábado à noite.
Ele cuida da guarda dos que cuidam do Senhor. Ele cuida da guarda dos que cuidam do Senhor. Acho que fiquei ali deitado o resto da noite, por um bom tempo, pensando, o que isso significa? Lembro de que no cenário do Velho Testamento havia essa cidade, essas torres na muralha, e haviam vigias. Havia pessoas que eram designadas para procurar por inimigos que se aproximassem, ou qualquer comerciante, seja o que for. Eles tinham que estar no alerta. Qualquer coisa que vinha diante deles, eles ficavam nessas muralhas e vigiavam. Então, essa palavra que o Senhor falou ao meu coração, falou em voz alta, disse: Ele cuida da guarda. Em outras palavras, Bill, eu sei que você gosta de ser responsável e fará tudo o que lhe for ordenado, mas estou lhe dizendo que cuidarei da sua guarda se você cuidar de mim. Isso faz sentido? Entendeu? Ele cuida da guarda dos que cuidam do Senhor. Ele tirará das redes os pés daqueles cujos olhos estão voltados para o Senhor. Sua face, ó Senhor, eu buscarei. Quando o Senhor disse ao meu coração, busque minha face, o meu coração disse, sim, Deus, eu buscarei sua face. A única coisa que eu desejo, todo o resto, reduzir toda a minha vida a uma coisa principal, uma escolha. Se eu tenho uma coisa a escolher, é esta: que eu habite na presença permanente do Senhor todos os dias da minha vida e possa contemplar sua beleza. Essa é a minha ambição. Acho que a luz da presença, a luz da glória, a luz desses tipos de, posso dizer, não só experiências, mas coisas que nos levam a uma mudança de estilo de vida. Que, sabe, tantas coisas nascem disso. Todas essas coisas serão acrescentadas. Eu oro isso por vocês, oro isso por nossa família online, para que o Senhor aumente nossa capacidade, aumente nossa consciência, aumente nosso apetite, para que Ele nos ajude, como povo, a navegar nessa época, porque eu continuo tendo vislumbres do Senhor cumprindo promessas em níveis que nunca conhecemos antes. Sinto que estamos aguardando a surpresa de Deus. Sinto que estamos esperando a surpresa. Às vezes são as coisas que nem mesmo oramos conscientemente. Eu estava na Coreia essa semana, como mencionei, e estava nessa reunião. Mas eu nunca tinha ouvido o Lance Wallnau. Eu amo tanto ele, muito inteligente. Algumas pessoas ele te intimidam porque eles são... E Lance é um desses caras, um amigo tão querido. Mas ele estava lá descrevendo que estava com todos esses chefes de Estado, esses líderes governamentais, e ele estava sentado nessa sala e se perguntava, como vim parar aqui? Eu estou na sala errada. Sabe? Ele está fazendo aquilo que a maioria de nós faria, sabe? Nós não estaríamos dizendo, eu mereci estar aqui. Jesus, por favor, apareça, esse tipo de coisa. Então ele se perguntou como que eu cheguei até aqui. E o Senhor falou a ele, é isso que você me pede o tempo todo quando você está orando em línguas. Você está brincando. Sabe de uma coisa? Para mim, isso valeu a viagem à Coreia. Essa única frase. Você está brincando. Eu orei esse tipo de coisa. Não é de admirar que eu estou nervoso o tempo todo. Não é incrível? Oh, Jesus. Senhor, nos ajude nessa jornada que temos com o Senhor. Nós o amamos tanto e somos tão gratos por esse privilégio. Mas peço que o Senhor nos ajude na área do apetite, nossa prontidão para dar lugar ao Senhor, para fazer o que o Senhor disser.
Aumente em nós essa área e sejamos surpreendidos pela realização. Eu oro em nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.